Gotas de inspiração. Primeira carta de Pedro. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus, e estou escrevendo para vocês, que estão distantes e espalhados por várias regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, observa cada um de vocês e, através do Espírito, os mantém firmes e obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que todas as bênçãos venham a vocês. É uma alegria termos Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos deu uma nova vida ao ressuscitar Jesus dos mortos. Essa nova vida nos traz tudo, inclusive um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao dia em que receberemos a plenitude dessa vida restaurada. Sei que vocês se sentem encorajados, mesmo enfrentando dificuldades. Lembrem-se de que, assim como o ouro puro se torna ainda mais puro após o fogo, a fé verdadeira se revela genuína nas provas. Quando tudo se completar, será a fé que vocês têm que contará, não o ouro. Vocês amam Jesus, mesmo sem vê-lo, e confiam nele com alegria. Por isso, alcançarão a salvação plena. Os profetas que previram este tempo se perguntavam sobre a vida que Deus preparava, revelada pelo Espírito do Messias. Eles souberam que estavam servindo a vocês, que agora ouvem a mensagem das profecias cumpridas. Pensem em como são privilegiados. Até os anjos desejariam participar disso. Portanto, preparem-se para receber o presente que está por vir com a chegada de Jesus. Não se deixem levar pelos velhos caminhos do pecado. Antes, vivam como filhos obedientes, seguindo a vida moldada por Deus. Ele disse: Eu sou santo, portanto, sejam santos também. Peçam a ajuda de Deus, que é um Pai bondoso. Mas lembrem-se de que Ele também é responsável e não permitirá que vivam em situações degradantes. A jornada de vocês é valiosa e foi muito cara para Deus, que os tirou dessa condição. Vida nova e propósito. Vocês foram criados em uma existência vazia e sem direção, mas foram redimidos pelo sangue sagrado de Cristo, que morreu como um cordeiro inocente. Isso não foi um acaso. Deus sempre teve um plano para vocês, revelado agora no fim dos tempos. É por meio do Messias, que foi glorificado e ressuscitado, que vocês depositam sua confiança em Deus e vislumbram um futuro com Ele. Agora que purificaram suas vidas pela verdade, amem-se intensamente, como se isso fosse essencial. A nova vida que têm não se compara à antiga, que veio de uma semente mortal. O novo nascimento provém da palavra viva de Deus. Lembrem-se, a vida antiga é como a grama e suas flores, que murcham enquanto a palavra de Deus permanece eternamente. Portanto, limpem suas vidas, afastando malícias, fingimentos, invejas e fofocas. Depois de provarem a bondade de Deus, alimentem-se dela como bebês, e assim crescerão em maturidade. Sejam bem-vindos à pedra viva, que muitos desprezaram, mas que Deus elevou a um lugar de honra. Apresentem-se como pedras vivas para a construção de um santuário, servindo a Deus com vidas que agradam a Cristo. As Escrituras dizem que Deus estabeleceu uma pedra em Sião, que é fundamental para quem confia nele. Essa pedra é motivo de orgulho, mas para os que a rejeitam, torna-se um obstáculo. Vocês, no entanto, são escolhidos por Deus para uma vocação elevada, chamados para serem um povo santo, instrumentos para cumprir sua obra e testemunhar a transformação que Ele fez em suas vidas. Lembrem-se de que este mundo não é seu lar. Vivam de forma exemplar entre aqueles que não creem, para que suas vidas sejam um testemunho do poder de Deus. Comportamento e cidadania. O comportamento de vocês pode desarmar preconceitos e, assim, conquistar corações para Deus, preparando-os para a celebração quando Ele voltar. Façam o possível para deixar o Senhor orgulhoso, sendo bons cidadãos e respeitando as autoridades, independentemente de seu nível
pois elas são instrumentos de Deus para manter a ordem. Ao fazer o bem, vocês ajudam a combater a ignorância daqueles que os veem como uma ameaça à sociedade. Utilizem sua liberdade para servir a Deus, não para infringir regras. Tratem todos com dignidade, amem sua comunidade espiritual, temam a Deus e respeitem o governo. Sejam bons funcionários, não apenas para os justos, mas também para os difíceis, suportando tudo por causa de Deus. Não há mérito em ser punido quando se merece, mas se forem maltratados injustamente, isso conta muito diante de Deus. Vocês foram chamados para viver essa vida, assim como Cristo, que sofreu sem cometer erros. Ele suportou insultos em silêncio, confiando a Deus a correção das injustiças. Cristo levou nossos pecados na cruz, permitindo que fôssemos livres para seguir o caminho certo. Seus ferimentos nos curam e agora, como ovelhas perdidas, somos chamados pelo nome e guardados pelo pastor de nossas almas. Relações e comportamento. O mesmo se aplica a vocês, esposas. Sejam atentas às necessidades de seus maridos. Mesmo aqueles que não se importam com a palavra de Deus podem ser conquistados pela beleza interior de vocês. O que realmente importa não é a aparência, mas a atitude interior, a bondade e a gentileza que agradam a Deus. As mulheres santas do passado eram valorizadas por sua beleza interior, assim como Sara, que se referia a Abraão como seu querido marido. Ao imitarem esse exemplo, vocês se tornarão verdadeiras filhas de Sara, sem ansiedade ou timidez. Maridos, honrem e alegrem-se com suas esposas. Embora elas não compartilhem de todos os privilégios, sob a graça de Deus, são iguais a vocês. Tratem suas esposas com respeito para que suas orações sejam ouvidas. Em resumo, sejam agradáveis, compassivos, humildes e amáveis, evitando retaliações e sarcasmo. Em vez disso, abençoem, pois essa é a sua obrigação e trará bênçãos a vocês. Quem deseja uma vida plena deve evitar palavras maldosas e cultivar o bem, buscando a paz com dedicação. Deus aprova essa atitude e está atento aos que fazem o bem. Mesmo que sofram, continuem firmes no propósito, mantendo um coração adorador em Cristo, prontos para compartilhar sua fé com gentileza e clareza. Tenham uma consciência tranquila diante de Deus, vivendo em harmonia com seus princípios. Quando as pessoas tentam te atacar, não deixe que isso te atinja. Com o tempo, elas perceberão que precisam de mudança. É melhor sofrer por fazer o bem do que ser punido por fazer o mal. Cristo, o justo, enfrentou a dor por causa dos injustos, morreu e ressuscitou para nos guiar a Deus. Ele anunciou a salvação até mesmo para aqueles que estavam perdidos. Lembre-se de Noé, que salvou apenas 8 pessoas da inundação. O batismo, portanto, não é apenas uma limpeza externa, mas uma renovação da consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, que tem a última palavra sobre tudo. Jesus passou por experiências difíceis. Por isso, aprendam a ver o sofrimento como uma oportunidade de deixar hábitos ruins. Em vez de se deixar levar pelos desejos, busquem o que Deus deseja. Vocês já viveram uma vida de excessos, mas é hora de se libertar disso. Os antigos amigos podem não entender, mas vocês não devem se preocupar com isso. A mensagem de Deus foi pregada mesmo aos que já partiram, e eles continuam a viver pela fé em Jesus. Neste mundo em transformação, mantenham uma vida de oração e amem uns aos outros como se fosse essencial. O amor pode resolver muitos problemas. Sejam generosos, ajudem os necessitados com alegria e deixem que a presença de Deus se manifeste através de suas ações. Quando enfrentarem dificuldades, lembrem-se de que Deus está no controle e que esses desafios são um refinamento espiritual. Se sofrerem por serem cristãos, sintam-se felizes, pois a glória de Deus se revela através de vocês. O julgamento começará pela família de Deus, então confiem que Ele sabe o que faz.
E líderes da igreja, cuidem do rebanho, pois também compartilham dos sofrimentos de Cristo e da futura glória. Com todo o carinho de um pastor, liderem não por obrigação, mas pelo desejo de agradar a Deus. Façam isso com espontaneidade, sem se preocupar com o que vão ganhar, e sim apontando o caminho com gentileza, em vez de agir como chefes. Quando Deus, o pastor supremo, mostrar seu domínio, ele reconhecerá o bom trabalho de vocês. Os mais jovens devem seguir seus líderes, e todos devem ser humildes uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas valoriza os humildes. Aceitem quem são e não se deixem levar pela arrogância. A mão de Deus é poderosa e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam sob os cuidados de Deus, que zela por vocês. Estejam atentos, pois o diabo busca oportunidades para atacar. Não estão sozinhos nas dificuldades. Muitos cristãos ao redor do mundo enfrentam o mesmo. Mas lembrem-se, isso não durará para sempre, pois temos um Deus que tem grandes planos para nós em Cristo. Recebam esta mensagem como um lembrete, escrita de forma clara por um irmão confiável. Esta é a generosidade de Deus. Saudações a todos na igreja, que mesmo exilada, não é esquecida por Deus. Simão Pedro aqui, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo a vocês que também têm uma experiência transformadora com Deus. Que a graça e a paz estejam com vocês enquanto se aprofundam na experiência com nosso Senhor. Tudo o que precisamos para agradar a Deus foi-nos dado quando conhecemos aquele que nos chamou. Recebemos promessas extraordinárias que nos conectam à vida divina, especialmente ao nos afastarmos do mundo corrompido. Então, edifiquem sobre essa base, cultivando qualidades como caráter, entendimento, disciplina, paciência, admiração, amizade e amor. Ao desenvolverem essas virtudes, a vida espiritual florescerá e vocês amadurecerão na experiência com Jesus. Apenas para satisfazer seus próprios instintos, esses indivíduos ousam difamar até mesmo os anjos e se comportam como bestas que, no final, acabarão se autodestruindo. Estes mestres são tão viciados em prazer que vivem em orgias e se embriagam à luz do dia. Seduzem os vulneráveis e são especialistas em cobiça. Eles abandonaram o caminho da verdade e seguiram o exemplo de Balaão, que era um profeta desonesto. Porém, até Balaão foi interrompido por um animal que falou, evitando sua loucura. Esses mestres não têm nada a oferecer. São como fontes secas e nuvens de tempestade. Seu ensinamento é vazio e enganoso, mas são perigosos, pois atraem aqueles que estão prestes a escapar de seus erros. Prometem liberdade, mas na verdade são escravos da corrupção. Se alguém é viciado em corrupção, na verdade se torna escravo dela. Se essa pessoa já teve uma experiência com Jesus, mas voltou para a vida antiga, sua situação é ainda pior do que antes. É melhor não ter conhecido o caminho de Deus do que repudiá-lo depois de tê-lo seguido. Eles se encaixam no provérbio que diz que um cachorro volta ao seu vômito e o porco lavado procura a lama. Capítulo 3. Meus amigos, esta é a segunda carta que lhes escrevo, e ambas têm o objetivo de mantê-los atentos ao que os profetas disseram e ao ensinamento do nosso Senhor transmitido pelos apóstolos. Vocês devem saber que, nos últimos dias, haverá zombadores que vão desacreditar as promessas da vinda de Cristo, afirmando que nada mudou desde o início da criação. Eles se esquecerão de que, muito tempo atrás, Deus criou o mundo a partir do caos e que um dia ele trouxe o dilúvio que destruiu tudo. O universo atual é combustível para um futuro juízo. Deus está preparado para agir e irá dar o sinal que marcará a destruição dos céticos. Não se esqueçam do óbvio. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deus não está atrasado em cumprir suas promessas. Ele está sendo paciente, dando a todos a chance de se arrependerem.
Mas quando o dia do juízo chegar, será de forma repentina, como um ladrão, e tudo será consumido em um grande incêndio, revelando as obras da terra ao julgamento. Considerando que tudo que hoje parece sólido pode não estar mais amanhã, é essencial viver de maneira santa e aguardar ansiosamente o dia de Deus. O céu e a terra passarão, mas nós estaremos focados na promessa de um novo céu e uma nova terra, cheios de justiça. Portanto, meus amigos, busquem viver em pureza e paz. A paciência do Senhor é, na verdade, salvação. Nosso querido irmão Paulo, que é muito sábio, também menciona isso em suas cartas, compartilhando a mesma mensagem. Algumas coisas que Paulo escreve podem ser difíceis de entender, e pessoas irresponsáveis distorcem seus ensinamentos, assim como fazem com outras escrituras. Mas vocês, meus amigos, foram advertidos. Fiquem alertas para não se deixarem levar por esses mestres enganosos. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Cada um de vocês está sob o olhar atento de Deus, o Pai, que por meio do Espírito os mantém obedientes ao sacrifício de Jesus. Que tudo de bom venha a vocês através de Deus. Que maravilha é ter um Deus tão grande e como somos abençoados por isso. Estamos felizes em ter a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, pois pela ressurreição de Jesus recebemos uma nova vida e um futuro no céu que começa agora. Deus está atento a nós e ao dia em que teremos a vida plena e restaurada, mesmo que por enquanto enfrentemos diversas provações. Assim como o ouro puro, que se torna mais valioso ao ser passado pelo fogo, a fé genuína se revela em meio ao sofrimento. Quando Jesus completar sua obra, a fé que vocês têm será a verdadeira prova da vitória. Mesmo que nunca o tenham visto, continuam a amá-lo e a confiar nele, o que resultará em sua salvação. Os profetas que previram este momento fizeram muitas perguntas sobre a vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado que ele passaria por sofrimentos antes da glória. Eles queriam entender quem e quando isso aconteceria. E agora sabem que estavam servindo a vocês, que ouvem a mensagem do cumprimento das profecias por meio do Espírito Santo. Vocês são privilegiados. Até mesmo os anjos desejariam participar disso. Por isso, preparem-se e estejam prontos para receber o dom que vem com Jesus. Não se deixem levar pelos antigos caminhos do pecado. Agora, como filhos obedientes, vivam de acordo com a vida moldada por Deus. Ele disse: Eu sou santo, portanto, sejam santos. Deus é um Pai bom, mas também responsável, e não deixará vocês viverem de forma desonrosa. Sua jornada deve ser empreendida com consciência de que Deus pagou um alto preço para tirá-los daquela vida vazia, o sangue sagrado de Cristo, proclamando a salvação até para as gerações que não ouviram a mensagem. Assim como Noé, que salvou apenas 8 pessoas da inundação, a água do batismo também traz a salvação, apresentando-os a Deus com uma consciência limpa por meio da ressurreição de Jesus. Capítulo 4. Considerando que Jesus enfrentou tudo o que vocês estão passando, aprendam a pensar como ele. Vejam o sofrimento como uma oportunidade para abandonar velhos hábitos pecaminosos e vivam livres para buscar o que Deus deseja, em vez de se deixarem dominar por seus desejos. Vocês já viveram uma vida de festas, bebedeiras e depravação, mas agora é hora de se libertar disso para sempre. Os amigos de antes podem não entender essa mudança, mas vocês não precisam dar satisfação a eles. Eles também serão responsáveis diante de Deus. A mensagem foi pregada até mesmo aos cristãos que já partiram. E embora tenham, ele morreu como um cordeiro sem culpa,
E Deus sempre soube o que estava fazendo. Por causa do Messias, que foi glorificado e ressuscitado, vocês podem confiar em Deus e ter um futuro seguro nele. Agora que vocês purificaram suas vidas pela verdade, amem-se uns aos outros intensamente, pois essa nova vida não se compara à antiga. O nascimento antigo foi de uma semente mortal, enquanto o novo vem da palavra viva de Deus. Lembrem-se, a vida velha é como a grama e as flores, que murcham e desaparecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Capítulo 2. Por isso, limpem suas vidas, removendo toda malícia, fingimento, inveja e fofocas. Agora que experimentaram a bondade de Deus, como recém-nascidos, alimentem-se dela para crescerem em maturidade. Sejam bem-vindos à pedra viva, a fonte da vida. Embora muitos tenham desprezado essa pedra, Deus a exaltou. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, onde servirão como sacerdotes, oferecendo vidas agradáveis a Deus por meio de Cristo. As Escrituras afirmam que Deus estabeleceu uma pedra preciosa em Sião, e quem confia nela nunca se decepcionará. Ela é a base da nossa fé e motivo de orgulho. Para aqueles que não confiam, a pedra que foi rejeitada pelos construtores agora é a pedra fundamental. Para quem não acredita, ela se torna um obstáculo, levando à queda por desobediência, como já foi anunciado. No entanto, vocês são escolhidos por Deus para uma vocação especial e para serem um povo santo. Vocês são instrumentos de Deus, encarregados de realizar sua obra e compartilhar a transformação que Ele trouxe às suas vidas, passando de rejeitados a aceitos. Este mundo não é sua verdadeira casa, por isso, não se acomodem nele e evitem deixar que o ego prevaleça. Vivam de forma exemplar entre os que não acreditam, para que suas atitudes derrubem preconceitos e, assim, eles possam ser atraídos para Deus, prontos para celebrar sua vinda. Respeitem as autoridades, pois são colocadas por Deus para manter a ordem. Ao fazer o bem, vocês podem dissipar a ignorância dos que veem a fé como uma ameaça. Usem sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar regras, e tratem todos com dignidade. Amem sua família espiritual, temam a Deus e respeitem o governo. Sejam bons empregados, tanto para patrões justos quanto para os injustos, suportando tudo por amor a Deus. Não há mérito em sofrer quando merecido, mas quando vocês são maltratados injustamente por se comportarem corretamente, isso é valorizado por Deus. Vocês foram chamados para viver como Cristo, que aceitou sofrimento e desafios, mostrando que essa vida é possível. Ele nunca cometeu erro e, mesmo sendo ofendido, permaneceu em silêncio, confiando a Deus a resolução das coisas. Ele levou nossos pecados na cruz, nos libertando para seguir o caminho certo, e seus ferimentos são a nossa cura. Antes, éramos como ovelhas perdidas, sem saber quem éramos, mas agora somos chamados pelo nome e cuidados pelo pastor de nossas almas. Capítulo 3. O mesmo se aplica às esposas. Sejam boas parceiras para seus maridos, atentas às necessidades deles. Alguns maridos, mesmo que indiferentes à palavra de Deus, podem ser tocados pela beleza da vida de vocês. O que realmente importa não é a aparência exterior, mas a atitude interior. Cultivem uma beleza que agrada a Deus, assim como as mulheres santas do passado, que eram fiéis e leais aos seus maridos. Por exemplo, Sara sempre se referia a Abraão com carinho. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se agirem da mesma maneira, sem ansiedade. E maridos, sejam bons para suas esposas, honrando-as e alegrando-se com elas. Embora elas não tenham alguns dos privilégios de vocês, na nova vida sob a graça de Deus, são iguais. Tratem suas esposas como iguais, para que suas orações sejam ouvidas. Em resumo, sejam agradáveis, amáveis e humildes.
sem retaliações ou sarcasmo. Em vez disso, abençoem uns aos outros, cumprindo assim sua responsabilidade de serem uma bênção. Aqueles que desejam receber bênçãos e ter dias repletos de alegria devem adotar algumas atitudes. Evitem falar palavras maldosas ou que possam machucar. Em vez disso, rejeitem o mal e cultivem o bem. Busquem a paz com dedicação, pois Deus aprecia essas ações, ouvindo e respondendo aos pedidos sinceros. No entanto, Ele se afasta dos que praticam o mal. Se vocês fizerem o bem de coração, ninguém poderá impedi-los, mesmo que sofram por isso. Não deem uma segunda chance à oposição, independentemente das circunstâncias. Mantenham um coração atento a Cristo, prontos para explicar a razão de sua fé com gentileza. Tenham uma consciência tranquila diante de Deus, para que mesmo quando enfrentarem críticas, não sejam afetados. As pessoas perceberão que elas é que precisam mudar. É preferível sofrer por fazer o bem do que ser punido por agir mal. Cristo, o justo, sofreu pelos injustos e, através de sua morte e ressurreição, nos conduziu a Deus. Morrido, continuarão a viver a vida que Deus lhes concedeu em Jesus. O fim de todas as coisas se aproxima, por isso, mantenham uma vida de oração. Amem uns aos outros como se a vida dependesse disso. O amor resolve muitas situações. Sejam generosos, oferecendo comida aos famintos e abrigo aos sem-teto, fazendo isso com alegria. Compartilhem os dons que Deus lhes deu, garantindo que sejam palavras e ações que reflitam a sinceridade divina. Dessa forma, a presença de Deus se tornará evidente através de Jesus, que receberá toda a honra por seu poder eterno. Amigos, quando a vida se tornar desafiadora, não pensem que Deus perdeu o controle. Em vez disso, alegrem-se, pois estão passando por um processo de refinamento espiritual, assim como Cristo. Se sofrerem por causa dele, considerem-se felizes, pois o Espírito de Deus e sua glória estarão visíveis através de vocês. Quebrar a lei ou causar distúrbios na paz é uma coisa, mas se isso acontece por causa da sua fé cristã, não hesitem em se orgulhar dessa identidade única. O momento do julgamento chegou e começará pela própria família de Deus. Nós somos os primeiros a ser avaliados. Imaginem como será para aqueles que rejeitam a mensagem divina. Se até os justos têm dificuldades, o que esperar dos injustos? Portanto, se vocês sentem que a vida está desafiadora porque estão seguindo os mandamentos de Deus, não se preocupem. Confiança é fundamental. Ele sempre sabe o que faz. No capítulo 5, quero dedicar um pensamento especial a vocês, líderes da igreja. Eu entendo as dores e as alegrias de ser um líder, participando dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Minha preocupação é que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o zelo de um pastor, não por obrigação, mas por amor a Deus. Não pensem no que podem ganhar com isso, mas sim em agir de forma genuína, guiando com gentileza, em vez de serem autoritários. Quando Deus, o maior pastor de todos, manifestar seu domínio, vocês saberão que fizeram a coisa certa e receberão seu reconhecimento. Os mais jovens devem seguir seus líderes, mas todos, tanto líderes quanto liderados, devem ser humildes uns com os outros. Deus resiste aos soberbos, mas valoriza os humildes. Portanto, aceitem o que são e não se deixem levar pela vaidade. A mão poderosa de Deus está sobre vocês e Ele os exaltará no tempo certo. Vivam sob sua proteção. Ele cuida de vocês. Mantenham a mente tranquila, mas estejam sempre alertas, pois o diabo está à espreita, tentando pegar vocês desprevenidos. Lembrem-se de que não estão sozinhos em suas lutas. Muitos cristãos pelo mundo passam por desafios semelhantes. Essa fase não durará para sempre, especialmente diante de um Deus que tem planos grandiosos para nós em Cristo, planos de esperança e glória. Ele nos manterá unidos e firmes.
Deus tem a última palavra. Estou enviando esta mensagem por meio de um irmão de confiança, com o intuito de ser o mais claro possível. Esta é a verdade generosa de Deus. Acolham-na com alegria. A igreja no exílio é lembrada por Deus e por vocês. Marcos, que é como um filho para mim, envia saudações. Que a paz esteja com todos que seguem os caminhos de Cristo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo a vocês, cuja experiência com Deus é tão transformadora quanto a nossa. Tudo por causa do relacionamento e da intervenção direta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês à medida que se aprofundam nessa experiência divina. Tudo o que precisamos para agradar a Deus nos foi dado milagrosamente quando fomos chamados a conhecer, de forma pessoal e íntima, aquele que nos convocou. Essa é a melhor chamada que vocês podem receber. Recebemos promessas extraordinárias e agora as compartilhamos com vocês, para que possam participar da vida de Deus, abandonando o mundo corrompido pela ganância. Portanto, não percam tempo, construam sobre o que receberam, fortalecendo a fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina, paciência, entusiasmo, respeito, amizade calorosa e amor generoso. Cada uma dessas qualidades deve interagir com as outras. Com essas virtudes ativas e desenvolvidas em suas vidas, vocês não passarão despercebidos e cada dia trará recompensas enquanto amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, será difícil discernir o que é certo e vocês podem esquecer a grandeza da chamada que receberam. A antiga vida de pecado foi completamente anulada. Portanto, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, uma escolha divina, não abram mão disso. Agindo assim, vocês encontrarão uma base firme e um caminho que leva ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mesmo conhecendo e vivendo a verdade, o prêmio é tão grandioso que não posso deixar de enfatizar isso. Estou determinado a mantê-los alertas. E farei isso enquanto viver. Tenho consciência de que meu tempo é curto e por isso desejo que anotem tudo o que eu disser. Assim, após minha partida, poderão consultar essas anotações sempre que precisarem. Vocês sabem que não estou exagerando ao falar do retorno glorioso de Jesus Cristo. Estivemos lá, testemunhando sua resplendente luz, enquanto a voz majestosa de Deus proclamava: "Este é meu filho, amado e querido." Estivemos presentes naquela montanha e não restam dúvidas sobre a glória de Deus que vimos e ouvimos. A palavra profética foi confirmada para nós e é crucial que vocês não se esqueçam disso. Essa é a luz que iluminará seus caminhos em tempos difíceis, enquanto aguardam o amanhecer e o surgimento da estrela da manhã em seus corações. É importante lembrar que nenhuma profecia das Escrituras é fruto de interpretação pessoal, pois não vem do coração humano. A profecia surge da ação do Espírito Santo, que inspira homens e mulheres a proclamarem a mensagem de Deus. No entanto, entre o povo havia profetas falsos, assim como existem mestres enganadores entre vocês. Eles causam divisões destrutivas, virando uns contra os outros, como cães que mordem a mão de quem lhes deu uma nova chance. Estão se lançando em um caminho de destruição, recrutando uma multidão de seguidores enganados que trocam a verdade por fama. Eles pensam apenas em si mesmos e não se importam em trazer benefícios a outros. Querem apenas escapar das consequências. Deus não permitirá que essa situação persista. Nenhum anjo rebelde ficou livre, todos foram aprisionados até o dia do juízo. Ele também não ignorou a maldade do mundo antigo, trazendo o dilúvio e resgatando apenas 8 pessoas. Noé, a única voz de justiça. Deus decretou a destruição de Sodoma e Gomorra, que agora são um aviso terrível para quem é dominado pelo mal. Ló,
Um homem justo foi resgatado mesmo cercado pela imoralidade dessas cidades, vivendo em constante aflição. Deus sabe como proteger os justos das investidas malignas e como manter os ímpios sob vigilância até o dia do juízo. Ele está particularmente indignado com esses mestres que vivem na imoralidade e desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus próprios instintos. Esses indivíduos são egocêntricos e insolentes e não hesitam em difamar até os anjos que são superiores a eles. Esses mestres, que são como animais predadores, acabarão sendo derrotados pelas suas próprias ações. Eles se entregam a prazeres desprezíveis, vivendo em orgias e se embriagando à luz do dia, obsessivos em suas práticas viciosas. O tipo de pecado que esses mestres praticam é seduzir os vulneráveis, sendo a cobiça a sua especialidade. Eles são como almas mortas que se afastaram do caminho certo e agora vagam sem direção, seguindo o exemplo de Balaão, o profeta corrupto. Balaão foi interrompido em seu caminho perverso quando um animal falou com ele, salvando-o da loucura. Esses mestres não têm nada a oferecer. São fontes secas e nuvens tempestuosas, guiadas por escuridão. Seu ensino é apenas conversa vazia, mas representam um perigo real, especialmente para aqueles que estão próximos de escapar do erro. Eles prometem liberdade aos novos membros da comunidade, mas são escravos da corrupção. Se alguém, após experimentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, volta para a vida antiga, sua condição é pior do que antes. É preferível não conhecer o caminho de Deus do que abandoná-lo após a experiência, ilustrando o provérbio do cachorro que volta ao vômito e do porco lavado que procura lama. No capítulo 3, queridos, esta é minha segunda carta a vocês, com o intuito de manter suas mentes atentas, lembrando-se do que os profetas disseram e das instruções do nosso Salvador, transmitidas pelos apóstolos. É importante saber que nos últimos dias surgirão zombadores que desmerecerão as promessas da vinda de Cristo, alegando que tudo permanece como sempre esteve. Eles esquecerão que, muito tempo atrás, Deus criou o mundo a partir do caos e que um dia o restabeleceu através do dilúvio que destruiu a antiga criação. O mundo atual e as galáxias são apenas combustível para o fogo final, e Deus está pronto para agir novamente, trazendo o juízo para os céticos e profanos. Não se esqueçam, amigos, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está atrasado em cumprir suas promessas. Está apenas sendo paciente, desejando que ninguém se perca e oferecendo a todos uma oportunidade de se arrepender. Quando o dia do juízo chegar, será repentino como um ladrão. O céu se desmoronará com um grande estrondo e tudo será consumido pelo fogo. Nesse dia, a terra e suas obras serão julgadas. Considerando que o que está firme hoje pode não estar amanhã, é crucial viver de maneira santa, aguardando ansiosamente o dia de Deus, quando as galáxias queimarão e os elementos se derreterão. Nós, porém, estaremos atentos ao novo céu e à nova terra, que prometem a retidão. Portanto, amigos, vivam com pureza e paz, interpretando a paciência do Senhor como salvação. Nosso irmão Paulo, que é sábio, também falou sobre isso em suas cartas, compartilhando a mesma mensagem. Algumas das coisas que ele escreveu são difíceis de entender, e pessoas irresponsáveis distorcem seus ensinamentos, assim como fazem com o restante das Escrituras. Porém, vocês estão avisados. Fiquem alertas para não se deixarem enganar por esses mestres corruptos. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém.